Eba! Aguardando o nosso convidado, é o Luiz. Vou dar aqui. Eba! Chegando, aguardando o nosso convidado para o Sabia Disso de hoje. Pessoal já entrando para receber o Luiz Otávio. Epa, Marcinha conseguiu hoje! Uhul! Estamos aguardando o nosso convidado. A mamãe do convidado já chegou. Nossa, família em peso. Uhul, que delícia! Eba! Aí, chegando. Pronto. Uhul! Que lindo! Nossa, muito linda a sua foto, tá cabeludo. Eu falei, gente, eu Não nunca é? vi esse menino. Ai, que de bandana, que lindo. Uau, maravilhoso. Tem que estar, né? Senão fica caindo na Com cara. certeza. Minha imagem tá boa para você, o som tá bom. Tudo Precisa em alterar ordem. alguma coisa? Tá, Tudo em ordem. E pra você aí, tá tudo bem? também tá super tranquilo. Tá. Então tá bom. Então, tá. Então, eu vou apresentar o Sabia Disso para o pessoal aqui que ainda não conhece, né? E também como isso depois fica gravado, para que saibam os acontecimentos. Sabia Disso é um projeto que ele se iniciou durante esse período planetário, que é o quê? Eu comecei a perceber que eu estava rodeada de pessoas com histórias muito lindas. E são pessoas comuns, simples, especiais, assim como eu, né? E aí eu comecei a chamar para essa live e elas chegam e contam suas histórias e a gente respeita um campo da constelação familiar aqui, que é o campo mórfico, né? E o campo se abre devido ao seu sistema, ao meu, né? Sistema familiar, quando se fala de sistema, e nós vamos nos rendendo a esse comando desse campo maior que eu e você. Então, nós temos percebido pelos bastidores, né, e no privado, quantas curas têm sido, enfim, acessadas, né, através das histórias. E você é o da vez de hoje, Maravilha. o Uma honra. presente. Eu vou pedir para você se apresentar para gente. Bom, meu nome é Luiz Otávio Caldeira. Sou um artista da vida e um buscador da espiritualidade em vários âmbitos, em várias linguagens. E, enfim, é isso. Tenho 23 anos. Tô aí me redescobrindo e me conhecendo cada vez mais, me acolhendo cada vez mais, e com isso podendo aí aprendendo cada vez comigo e com outras questões, e podendo levar e compartilhar isso com outras pessoas que eu gosto tanto. Basicamente isso. Bacana. Quando você fala aprendendo comigo, né, com você mesmo, você se considera objeto, seu objeto de estudo? Com certeza. Acho que o principal.
Você poderia falar alguma coisa sobre isso para nós, assim, o que te chega? Eu acredito muito que as nossas próprias experiências, e quando a gente começa a observar mais a nossa conversa interna, o que realmente a gente pensa ou fala, não só para os outros, mas principalmente para nós, é que a gente consegue ter um aprendizado um pouco mais certeiro, sabe? Então, muitas das vezes eu estou com alguma dúvida ou quero saber de alguma coisa e a gente sempre vai recorrer no externo, mas o que eu tenho visto e aprendido e sentido é que a gente tem muita essa sabedoria interna. E a partir do momento que a gente começa a confiar mais na gente, que a gente começa a se pôr nessa situação de aprender com nós mesmos, a gente tem um aprendizado, acredito que até maior do que simplesmente ir atrás de alguma outra coisa externa, de alguma outra pessoa, né? Não elimino essas questões, óbvio. Eu gosto muito de estudar e participar, me envolver com pessoas que sabem mais do que eu, mas ter essa autoobservação, e aí eu uso como mais do que um lema de vida, o orar e vigiar a si mesmo, né? Então, eu sempre estou ali numa questão de observar mais os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus sentimentos, para que eu possa entender mais sobre mim, sobre o mundo, sobre as outras pessoas. Acho que a partir disso está sendo muito bom para mim. Que bacana. Luiz, e para você esse trabalho, esse caminho, ele é leve ou ele tem peso? Como que é isso? Depende do seu ponto de vista, né? Depende ali da situação que você está passando, mas eu acredito que a vida e as coisas que a gente gosta, né, e as coisas que a gente aprende, e eu parto do princípio que a gente veio para cá, para a Terra, para evoluir, não tem que ser fácil ou difícil, mas tem que valer a pena. Então, muitas das vezes é muito gostoso para mim. Hoje eu acostumei e tem alguns momentos que eu rio comigo mesmo e falo, cara, eu estou aprendendo como viver, né? E quando a gente aprende como viver, mesmo os desafios que parecem ser muito difíceis, muito pesados, né, complicados, é, a gente tem aquela perspectiva do eu estou aprendendo com isso, né? Eu parto do princípio que eu nunca perco, eu sempre ganho ou eu aprendo, né? Então, isso acaba tirando peso, né? Nessa questão toda de todos os nossos processos, né? Então, não sei, depende da perspectiva, né? Pode acontecer uma coisa super difícil, eu posso perder supostamente tudo, é, enfim, meus pais, as pessoas que eu amo, mas aquilo está me trazendo um aprendizado, então está sendo uma coisa boa, né? Então, na dificuldade, no pesado, no difícil, que a gente evolui também, né? Então, se eu estou buscando a evolução, independente se for pesado ou leve, eu estou encarando aquilo como uma questão positiva, né? Então, acho que isso representa muito o que eu passo no meu dia a dia, assim. Ai, que lindo trazer essa leveza para a gente, uau! Porque nós estamos num momento planetário onde fica em casa, né? Vai para dentro. E eu tenho me Total, referido muito nos atendimentos, né? E comigo mesma, é essa casa, né? Não é essa casa, mas é essa casa. sim, E quantas distrações, né, Luiz, nos chamam para sair dessa casa, muito, né? muito. Eu tenho E percebido muito isso, aí, assim. pode falar. Eu tenho percebido muito isso que, nesse momento, principalmente, né, que foi uma coisa meio que imposta, né, para a gente se observar cada vez mais, né, e que muitas das nossas saídas, né, saindo de casa, ou enfim,
é uma fuga para que a gente saia de nós mesmos, né? Então, quando a gente realmente tem alguns momentos que eu pego a internet, pego ali a rede social e fico lá viajando, eu fico pensando, pô, cara, tá tão ruim mesmo ficar comigo mesmo, né? Será que tá tão difícil eu encarar a minha própria realidade interna e querer fugir numa coisa mais confortável ali, né? Algo que não vai me trazer esse contato comigo mesmo naquele momento. Então, é muito interessante isso, né? Pensar que eu tive alguns processos durante a quarentena de pensar, poxa, eu não estou saindo, eu não estou me reunindo com as pessoas que eu gosto, e isso é bom, isso é saudável, isso também é uma oportunidade para a gente se observar e se conhecer, mas é pegar nesse momento e pensar que isso tudo pode ser uma grande oportunidade para que a gente possa se observar e estar com nós muito mais próximo, né? Então, eu tô cada vez mais próximo de mim mesmo. Isso é muito bonito, isso é muito fantástico, né? Ai, muito bom te ouvir falar isso. Você me traz muita paz, assim, né? Eu me vejo muito em você, enfim, né? Pelos trabalhos, o que a gente já conviveu. Sim, Então, me vejo muito na sua fala, nas suas atitudes, enfim. E é muito bom quando você traz essa maneira, né, de escolher como eu posso estar nesse convite do momento, né? Tudo depende de mim, né? Como eu quero sim, olhar. E quando você fala que, ok, vai para lá, distrai um pouco na rede social e vem essa questão, né? Será que é tão não agradável, né? Desse jeito eu ficar comigo, para que ponto, enfim. E aí, quando você volta, ok, fui para a rede social, voltei e vou tornar agradável aquilo que estava desagradável ou olhar para isso, né? O que que você tem para contar sobre isso, no seu dia a dia mesmo? sim. Hoje em dia, aí, puxando esse gancho da rede social, né, eu vejo como um termômetro para mim, né, em algumas questões, e a gente acaba nem percebendo, passa a ser uma coisa meio inconsciente. A gente abre lá o Instagram, o Facebook, ou qualquer coisa do tipo, WhatsApp, e fica buscando, né, aquela questão de, enfim, ter ali um prazer momentâneo, um pequeno prazer ali. E aí eu fico pensando, tá, mas eu tô buscando algo muito maior, né? Tô buscando um prazer que transcende esse simples momento. E, e aí eu começo a observar, né? Tipo, desligo e penso, tá, pera, eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque eu tô fugindo, né? Ou porque, sei lá, eu tô tentando esconder algo de mim mesmo. E eu sempre fico nesse questionamento, assim, interno, sabe? E não só das redes sociais, mas, sei lá, às vezes numa conversa, né? Às vezes eu fico puxando conversa com alguns amigos e eu fico pensando, caramba, é saudável, é gostoso, mas tudo na vida tem um equilíbrio, né? E aí eu fico pensando, às vezes, poxa, olha como eu tô carente, querendo buscar atenção de várias formas, de várias maneiras. E aí, com isso, eu consigo me observar e ir atrás dessa carência. Não é só perceber, né? Perceber é o primeiro passo, mas depois é perceber o porquê que eu estou carente, por que que eu estou querendo essa atenção, por que que eu estou querendo buscar algo externo. E traz isso para a consciência, trabalha aquilo, chora um monte, e aí depois você fala, poxa, agora eu consigo, aquela vontade, aquele desejo incessante de buscar algo externo, começa a acessar naturalmente, né? Então, para mim está sendo muito interessante esse estudo. Ainda tenho muitos processos assim, né? Tipo, cara, tô fazendo uma atividade, aí do nada eu me distraio, eu me desconcentro, e aí eu começo a mexer no celular ou fazer outra coisa, enfim. E aí eu percebo, nossa, olha como eu tô
como eu tô fugindo dessa situação, algo que eu propus a mim, né? Então, pô, eu vou sentar agora e vou fazer meu quadro, né? Vou fazer minhas artes, eu vou ler um livro. E aí a mente começa a viajar e, e uma das coisas que eu tenho percebido muito em mim é que, e eu dou graças a Deus por essa oportunidade de estar cada vez mais em contato comigo, é que eu estou observando como que eu fujo das situações e fugir por, não só fugir e depois voltar, mas trazer mais esse acolhimento para mim e perceber que aquele momento eu realmente precisava fugir para que eu pudesse ter clareza disso, né? Então, Até eu porque às vezes não dá agradeço conta, né, do que está exatamente. acontecendo e ok também, né? Ok, né? E esse momento eu tenho percebido o quanto que eu me cobro, o quanto que eu sou rígido comigo mesmo, né? Eu acolho muito as pessoas, eu sempre dou, não, tá tudo bem, isso faz parte, né? A vida é assim, ou são momentos da vida, enfim. Mas comigo eu fico me cobrando, me chicoteando e falando, não, cara, você se propôs a fazer isso, então vai lá e faz e tal. E aí esse acolher, né, cada vez mais. Então, um exemplo básico, assim, né, tipo, antigamente eu acordava tarde, perdia a hora, ficava mais tempo na cama, e aí eu ficava me martirizando o dia inteiro. Não, cara, porque você disse que queria ter um objetivo e isso não está coerente com o seu objetivo, então você está fazendo errado e tal, não sei o quê, papá. E agora eu tô me acolhendo muito mais, né? Tipo, calma, mano, você tá aprendendo, sabe? Tipo, não me cobrar tanto, e isso tem feito muito bem para mim, né? Porque eu não, eu não fico focando no prejuízo, né? No que não foi planejado, né? Que no caso foi acordar tarde. Mas na questão, cara, acordou tarde, já foi. O que que você pode fazer para compensar ou para melhorar a situação agora? Tá, então eu vou fazer isso, beleza. Então pronto, né? Então essa parte da cobrança interna que eu sempre tive muito forte, tá cada vez mais amenizando e trazendo mais consciência para para minha vida, né? Para mim mesmo. Então eu tô curtindo muito assim esse momento. Você sente que isso tem a ver com acolher a criança interior? Total, total. Eu acho, fiz vários rituais já na minha vida, cerimônias e vários rituais fala, né, ou conduz para esse lado, né? Agora visualize você como criança e se abraça, e se acolha. E aí ali a gente está naquele ritual, naquela cerimônia, a gente faz tudo isso, né? Mas ali é muito fácil, né? Ali a gente está suscetível a fazer aquilo. Mas no dia a dia, né, a gente não ouve aquele choro da criança interna, né? E aí é literalmente parar. E aí um dos exercícios que eu estou fazendo que está me ajudando muito é escrever. Então, às vezes é muito bom. Eu tenho um grande amigo meu que eu falo para ele, cara, não, eu tô de boa, não preciso conversar não, tal. E e aí ele fala, não, cara, eu tô sentindo que você tá meio diferente, vamos bater um papo, né? E aí eu começo a conversar com ele, e aí as ideias começam a fluir, literalmente a cura pela fala, né? E aí hoje em dia eu tô usando muito mais essa ideia, só que na escrita. Então eu pego um caderninho, como se fosse um diário, e eu coloco todos os sentimentos, tudo que eu tô pensando, sem julgamento, né? Às vezes eu paro, o lápis para ali, né, no caderno, porque eu tô julgando o que eu tô sentindo, né? E aí eu começo a escrever e falo, não, peraí, eu preciso ver, eu preciso botar luz nesse sentimento, nessa ideia, nesse pensamento, nesse padrão, e a partir disso acolher, né? Falar, ok, né, isso faz parte, você é ser humano, você tem uma história por trás, e que tá tudo bem você pensar assim, né? Mas também tem outras formas de pensar, né? Se isso não tá te fazendo bem. Então, é muito incrível isso, assim. E você falou de criança interna, no corredor da minha casa tem uma foto minha, pequenininha.
né? E minha mãe sempre fala, nossa, como você mudou, como você mudou, como você mudou. E de vez em quando, às vezes eu tô no banheiro, eu tô no corredor ali, tô lavando a mão e eu olho pro lado assim no corredor e eu vejo a minha foto, né? E eu falo, caramba, cara, que incrível. Eu fico até viajando na ideia, assim, tipo, caramba, olha a pessoa que eu me tornei, todas as coisas que eu imaginava ou que eu passei como criança, ou como eu transmutei tudo, várias questões, várias passagens da minha vida, né? Eu acho que o acolhimento de si próprio é muito importante, sabe? Muito fundamental para nossa vida. Uau! É, seria uma autonutrição interna. Você sente que Total. isso tem a ver com o feminino também, desenvolver esse feminino? Com certeza. Eu estava até, enfim, mexendo aqui no Instagram e aí eu tenho vários amigos e amigas que conversam muito em relação ao sagrado masculino, ao sagrado feminino. E eu tenho um lado feminino muito grande, né? Eu tenho uma intuição muito grande, eu trabalho com arte, é, eu gosto muito dessa questão de trabalhar com sentimentos e etc. E hoje em dia foi um processo muito longo, complicado de mudar na minha cabeça, essa questão de aceitar quem você é e saber que realmente, né, esse lado feminino é muito importante, né? O lado yin do ser é muito importante a gente desenvolver, porque senão a gente fica muito só na razão e aí é o que eu falei, né? Tipo, eu setei alguma coisa para fazer no dia, acordei tarde, e aí se você fica na razão, você fica se martirizando, você fica ali. Mas se você traz os sentimentos, se você traz a parte feminina, o yin, para falar, não, tudo bem, né? Dá o colo, né? Se dá o colo, você fala, agora você fez isso, tudo bem, mas e agora? O que que você pode fazer para melhorar, né? De uma forma mais amorosa, literalmente, né? Então, eu acho isso fundamental, não só para homens, mas para mulheres e para todo mundo, né? Para o ser. O ser é o yin e o yang. Então, eu acho fundamental isso, né? Esse contato com as emoções e com o acolhimento. E esse momento que nós vivemos, ele favorece esse contato, né, com esse sagrado feminino, porque é lá Total. dentro, né? E são as Sim, exatamente. emoções. Exatamente. Bacana. Você falou que se apresentou como artista. Conta pra gente. Sim, Quais são as artes? eu sempre gostei de arte. Quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um violão e, e aí meus pais, eu brincava de tocar violão, né? E aí meus pais arranjaram um professor e aí eu comecei desde os 10 anos a ter aula, tocar violão e tudo mais. E aquilo começou a florar cada vez mais na minha vida. Eu sempre fui muito criativo, assim. Uma das coisas que eu lembro da minha infância, eu tive uma infância muito próxima com os meus primos e principalmente com a minha prima, que ela tem uma proximidade de idade comigo. E o que eu mais gostava de fazer era criar coisas. Então eu pegava papelão, cortava, a gente fazia tipo um avião de papelão com fita crepe e tudo mais. E, enfim, e aí é muito incrível, né, essa questão de aceitação. Isso bateu muito grande, assim, muito forte em mim no ano passado para cá, de aceitar realmente a essência que eu tenho dentro de mim, né? E minha essência é artista, né? É criar coisas, é trazer a parte lúdica, a parte abstrata da vida, né? Através de vários tipos de arte. E eu gostava de desenhar, gostava de criar algumas coisas, né? Fazia como se fosse esculturas com papelão, nada tão, só simplesmente criando ali, né? Arte pela arte. E ao longo do tempo, na minha adolescência, para a vida adulta, né? Eu entrei na faculdade, aquela coisa toda, eu prestei faculdade de música,
mas eu acabei desistindo de última hora e fui prestar psicologia. E aí eu entrei em psicologia, e aí começa aquela vida maluca, né, que a gente tem. Tá, tô fazendo psicologia, mas eu preciso pagar a faculdade, então eu preciso trabalhar. E aí a gente arranja um emprego, e aí esse emprego começa a tomar seu tempo, você precisa se dedicar à faculdade. E aí quando você vai ver a sua essência ali, o que está realmente sempre latente dentro da gente, a gente acaba deixando, isso aqui depois eu faço, né? Ou isso aqui, enfim, a gente acaba não dando aquele valor. E aí, basicamente, assim, no ano passado, eu tive uma mudança muito radical na minha vida e eu decidi assumir isso, né, na minha vida. Eu sempre fiz de, sei lá, acho que eu já estou com 23, mais ou menos uns 7 anos atrás, eu comecei a desenvolver, tipo, um estilo de arte que me atraiu muito, que é trabalhar com mandalas, né? E eu trabalho hoje com string art, que é com prego e com linhas, né? Depois eu mostro uma aqui. Eu até presenteei você e o Caco. Já ganhei, tive esse privilégio. Lindo. E, e aí, o ano passado, eu percebi que eu tenho muita vontade de trabalhar com isso, que eu tinha muita vontade de não só trabalhar, mas desenvolver mais esse lado artístico, mas eu acabava negando isso, né? E eu percebi que estava me fazendo muito mal negar essa questão interna, né? E aí, o ano passado, eu decidi, eu falei, cara, não, eu sou artista, eu sempre fui artista, eu sempre me coloquei, me apresentei como artista, mas não como atuante. E aí eu comecei a desenvolver a arte e fazer mais quadros e desenvolver outras técnicas e aí uma coisa vai puxando a outra. Você começa a fazer um quadro, aí você começa a pensar em outra, aí você começa a pensar em escultura. E hoje eu gosto muito de trabalhar com madeira, ainda não tenho espaço para trabalhar com mais frequência, mas já fiz algumas esculturazinhas e putz, fantástico, assim. E aí eu comecei a trabalhar mais com mandalas e isso começou a florar cada vez mais. E como eu disse no início, né, eu tenho uma parte espiritual muito aflorada, assim, uma vontade mesmo de entender, de conhecer, de ter vivências na parte espiritual. E cada vez mais a minha parte espiritual se unindo com essa parte artística, né, vem me trazendo inúmeras curas, inúmeras sensações e realizações, sabe? E foi um passo difícil, né? Desafiador para eu assumir isso na minha vida. Mas depois que eu assumi, as coisas começaram a fluir e sempre quando a gente sempre prega isso, né? Não, faz as coisas com amor que dá certo. E aí mas a gente tem medo, a gente busca segurança e a gente acaba não fazendo o que realmente a gente ama por medo, né? Por uma crença limitante ali. E aí, quando eu assumi isso, comecei a fazer com amor, as coisas começaram a fluir, aí eu vim de um quadro, eu vim de outro quadro, aí você fala, pô, cara, interessante, né? Então, enfim, e trabalhar com mandalas, né? Deixa eu ver, será que dá para mudar aqui a câmera? Acho que dá aqui, né? Pronto. Por exemplo, Dá. né? Esse é um dos Aham. quadros que eu tenho aqui no meu quarto. É com madeira e a lã também ou não? Esse é diferente, Luiz. Sim, é com prego e linha. Eu tô fazendo um outro aqui que vai ficar bem legal também. Aqui tem Uhum. 888 furos, né? Daqui a pouco eu vou colocar os pregos, né? Depois eu vou pintar aqui Você também, né? fura antes para depois pôr o prego, é isso? Eu achei que você já. Ai, Gente, olha o trabalho desse menino. Então, Fantástico. Olha a é mandala que tudo, ele faz. é tudo com prego e linha, né? Então, é muito legal. E eu sempre falo que as mandalas, ela, ela é um portal, né? Então, e é um portal da energia que você tá ali querendo ancorar. E eu, como um estudante da espiritualidade e um aventureiro nessa área, né, da arte, da espiritualidade, eu comecei a ter muitas intuições, muitos direcionamentos para que eu pudesse levar benefício, trabalhar isso não só como a arte pela arte, a arte por ser bonito,
mas trabalhar as mandalas de uma forma mais como cura, né? Então, trazendo ali a cura através da beleza, né, que a arte traz, mas pela energia que eu ancoro nela, nos rezos que eu faço nela, nas músicas, nas canções, né? Então, isso está sendo fantástico. Eu sempre falo que, de certa forma, eu sou muito egoísta. Por quê? Porque quem recebe mais dessas bênçãos sou eu, porque eu estou fazendo, né? Eu que estou sentindo ali aquela energia. Então, diversas vezes eu estou ali pregando, e sempre para mim o processo da mandala é muito imersão, né? Então, do nada eu paro de fazer a mandala e eu começo a chorar, assim, começo a sentir toda aquela energia que eu estou ancorando. Eu falo, uau, realmente eu estou sendo amparado, eu só estou sendo uma ferramenta, né, de Deus para que eu possa materializar isso, né? Então, enfim, um pouco do processo da arte, né? Então, esse estilo de arte que eu faço alguns outros desenhos também, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. E eu gosto de fazer tanto desenhos, né, como mandalas, né? Eu gosto muito de trabalhar com madeira, tanto para pintar quanto para trabalhar com string art, né? Eu faço os desenhos mais abstratos também, Esse eu né? amei quando você postou, É, mas isso aí é pintura, né, é Luiz? pintura. Um amigão meu, que ele é da UDV, da União do Vegetal, ele é um grande amigo meu. E ele falou, irmão, ele é músico também, e ele escreveu uma música e ele me mandou, e ele falou, cara, eu queria que você me representasse, né, através de uma arte sua, um desenho seu, isso. E aí uma das partes, uma das estrofes, ele fala que à frente, abrindo uma porta nova, se vê um mundo diferente, né, um mundo novo, alguma coisa assim. E aí eu com a minha cabeça racional, né, naquele momento eu fiquei pensando, putz, cara, como é que eu posso representar isso? Porque ele fala de natureza, de água e tal. E aí eu demorei uns 10 dias para conseguir botar uma ideia, né, dentro na madeira, enfim, num desenho. E foi muito interessante porque eu sempre tive uma trava um pouco por incrível que pareça, eu sempre tive uma trava para trabalhar com coisas abstratas, né? Eu fazia, mas era muito intuitivo. Não tinha sei lá, eu sempre quis representar algo que fosse explicativo, né? A pessoa batesse o olho e falasse, cara, isso aqui é um rio, isso aqui é um pássaro, isso aqui, né? Mas por que não representar um pássaro simplesmente, sei lá, numa nota musical? Ou por que não representar a natureza simplesmente fazendo um fundo verde, né? E aí eu consegui ter essa ideia, e aí eu pus no papel, depois eu pus na madeira, colori, então tem várias representações, né? Então, por exemplo, a mata, as águas, né? A mandala em si como um portal, como uma luz de Deus, enfim. E o chão meio que se desfazendo, então foi bem interessante, assim, o processo dessa arte. Enfim, então, Que o lindo. string art, né? Essa modalidade de arte que eu faço, ele tem basicamente quatro etapas principais, né? Depende do quadro. Mas basicamente é pegar uma madeira, cortar a madeira ou pegar do tamanho lá que eu quero. Aí eu faço o desenho na madeira, com lápis, com compás, transferidor, etc., réguas. Depois disso, eu subdivido as linhas. Então, eu fiz um círculo e eu tenho que subdividir essas linhas, né? É uma matemática louca. Depois de eu subdividir, eu furo a madeira com essa ferramenta aqui, que é tipo uma furadeira, chama micro-retífica. Então tem um- uma Uhum. broca aqui e eu vou furando ela. E depois disso eu prego porque dependendo da madeira, se eu simplesmente prego, ela pode rachar ou pode ter algum problema, ou o prego não vai ficar reto, vai ficar meio torto. E eu sou bem detalhista, assim. Às vezes eu faço a mandala inteira e aí ficou um negocinho, eu falo, cara, desfaz tudo. E eu desfaço tudo, assim, sabe? Ai, E depois de eu pregar,
eu faço o trançado com as linhas, né? E, e aí depois eu faço todo o meu ritual, né? Eu faço um ritual, muitas das vezes, com o meu cachimbo, que eu chamo de cachimbo sagrado. Eu aprendi essa medicina fantástica com os Cariri Xocó, que é uma língua, uma tribo indígena. E é um processo espiritual ali que eu faço, muito bonito, muito gratificante para mim. Sentir mesmo não só a arte pela arte, mas trazer um significado, trazer uma energia, ancorar ali, né? E é sempre um processo, como eu falei, de imersão. Então, cada prego que eu bato, eu falo que eu estou pregando uma intenção. Então, eu sempre faço o meu melhor para que eu consiga estar concentrado na energia que eu estou pregando ali, né? Então, cada prego, às vezes eu falo uma palavra, ou faço o Oponopono, ou, enfim, estou cantando um hino, um ponto, uma música, sei lá, um rezo, alguma coisa assim. E também no meu processo de trançar, eu uso óleos essenciais para trazer mais essa energia, né? Então eu passo óleo essencial na mão e enquanto eu estou com o fio trançando, ela está passando pela minha mão e pegando aquela energia do óleo essencial, que é o néctar, o sangue da natureza, né? Das plantas, das ervas, etc. E, enfim, é isso, assim. Esse é um dos meus processos artísticos que eu sou apaixonado. Uau, uau. Querido, e quando você fala em portal, para quem nunca ouviu essa linguagem, como que se traduz isso? Portal, literalmente, para mim, é uma porta. Então, é uma porta que a gente abre para a energia que a gente está buscando, né? Então, pô, eu tô me sentindo muito, sei lá, tô me sentindo muito para baixo. Então, eu queria ter mais energia, eu queria ter mais vigor, eu queria ter mais vitalidade. Então, vamos fazer uma porta para que venha essa energia para você, né? Vamos abrir essa porta para você, né? E literalmente, não simplesmente físico, né? Mas a gente pode pegar esse portal, esse portal é energético, então ele pode estar em qualquer lugar, mas você fixa em algo que fica visível, material, então fica mais fácil para que você adentre nisso, né? E se torna um ponto de ancoramento. Às vezes eu tô meio mal, às vezes eu tô meio assim, ou às vezes, sei lá, tô buscando um sentimento e eu simplesmente paro em frente à mandala e uso aquilo como uma cura para mim, né? Respiro, me conecto com aquela imagem e as mandalas elas trabalham com geometria sagrada, com padrões, é, padrões de imagens, de formas, que elas são harmônicas, né? Muitas das vezes e que a gente vê na natureza. Então, isso conecta também a gente com a natureza, é um portal da natureza, com o astral, com a nossa própria essência, né? E acredito que cada pessoa, eu estava conversando com uma grande amiga minha irmã de alma, ontem mesmo, e a gente estava conversando sobre isso, e ela disse que no ritual ela teve, a mediunidade dela abriu muito, e ela via em cada pessoa uma mandala, como se fosse uma, sei lá, padrões geométricos na pele da pessoa, né? E ela falava que cada pessoa, ela olhava e tinha um padrão geométrico diferente, uma mandala diferente, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que cada um tem ali uma digital e cada um tem um padrão energético. E com isso, com esse padrão energético, a gente acaba materializando o ser que a gente é, né? O jeito que nós somos é simplesmente uma representação, uma tradução da energia que a gente tem, né? E a mandala, ela é, para mim, essa ideia, né? Então, se você olha ali, tem um padrão geométrico, vai te trazer ali como um arquétipo, como uma ideia primordial, e aquilo ali inconscientemente começa a trabalhar com você, né? Então, aquele quadro que eu mostrei, que é esse aqui, né? Você percebe que ele é uma estrela de Davi.
Então tem um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Então Uhum. ele ali está trabalhando de várias formas, com vários significados, que muitas das vezes a gente nem tem consciência, mas uma das coisas que eu gosto muito da estrela de Davi é o equilíbrio, né? É um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Então tá trabalhando o equilíbrio ali, né? Então isso é muito gostoso de estudar, muito gostoso de sentir, né? Então, e eu acho que é muito importante a gente estudar, ler, participar e tudo mais, mas voltando àquela questão do início, o sentir e ter as suas próprias experiências é quando a gente realmente consegue entender verdadeiramente o que é, né? A questão não só nos livros, não só com pessoas falando, a gente vai ter o entendimento, mas não a compreensão total se você não tiver esse sentimento, né? Então, é bem fantástico. Que ele perpassar, né, Luiz? Perpassar pelo processo, né? Deixar que ele decante os Sim, nossos corpos e aí eu falo ou, enfim, me expresso naquilo com mais propriedade, porque a compreensão ela é diferente do entendimento, né? Para mim, o entendimento ele tem a ver com a mente, esse racional. A compreensão é quando eu trago para o meu corpo e eu sinto aquilo em mim. E aí eu percebo o que vibra ali, né? O que que me chama aquilo. sim, Então, que muito legal. lindo. E agora eu estou estudando bastante sobre aromaterapia, sobre os óleos essenciais, e é muito legal isso, porque a gente lê, estuda, vê depoimento, e aí você começa a acreditar naquilo, né? Mas é totalmente diferente do que você simplesmente passar lá duas gotinhas na mão, inalar ou tomar uma gota, ou enfim, passar no seu travesseiro antes de dormir, e aí você começa a ver a sua melhora e você fala, realmente, cara, né? É um negócio que agora sim eu entendi de verdade, né? E aí, só pegando o gancho dessa ideia, quando eu comecei a estudar sobre o budismo, tem uma passagem no Sutra que ele fala assim: o budismo não tem como você entender lendo ou simplesmente estudando, né? Mas o budismo só é entendido na sua prática diária, né? Só é entendido quando você realmente sente. E aquilo me marcou muito porque eu falei, cara, é real. É literalmente Uhum. essa ideia, né? Que lindo. Interessante. É. E aí é muito interessante o Osho, ele dizia muito isso, né? Que o que acontece com nós humanos, né? Nós precisamos vir para o planeta e a gente se enche de conhecimento, dá alimento para o racional, alimento, 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 explora tudo, né? Para depois sentar e falar, agora vamos esvaziar, né? Volta Total, para total. aquilo. E isso é até bíblico, porque Jesus fala, né? Voltar para o útero da mãe, né? Sim. Se quiser saber como são as coisas, volta lá para o útero, enfim. São várias questões, né? O próprio tal, Uhum. que é, enfim. Então é sempre esse. O tal, ele é aquele livrinho com uma frase, né? Duas em cada página. E tipo assim, ok, fica nessa frase, Aham. deixa ela, né? Sente, e aquilo é de enlouquecer, porque você fala, nossa, né? Como assim? Sim, vai lá, deixa reverberar, vai sentindo nos seus corpos, enfim, né? É ação na E não aí ação, né? volta, sim, exatamente. E como a gente tem conversado muito esses dias né, nos meus atendimentos, como a não ação, o não fazer, ele é mais desafiador do que o fazer, né? Nossa, Porque é um muito. trabalho muito árduo. E muito, como você falou, eu costumo falar para o pessoal assim, no orar e vigiar, o dia tem 24 horas. Então, hora e vigia 25 horas. Porque é daí para frente, né? Qualquer coisa nos leva
para distração. Qualquer coisa chama. Um som que eu ouço, tô aqui agora, eu tô ouvindo um ônibus passar. Pronto, se eu bobear, já vai e pega carona, né? sim. E, Então, é esse e aí, convite. pegando essa Pode ideia, falar. eu tenho percebido muito isso, assim, né? Desde quando começou a quarentena, eu consegui, muito feliz com isso, assim, consegui mudar grandes hábitos, assim, na minha vida, que hoje está fazendo grande diferença para mim. E é literalmente coisa simples, né? Mas a gente não pode subestimar o óbvio, né? Porque o óbvio é óbvio. Então, eu quero ter uma vida mais saudável, tudo bem, então acorda mais cedo, come melhor, lê melhor, mais, sabe? São coisas simples e óbvias, né? Mas quando a gente aplica realmente no dia a dia, a gente percebe que tem essa melhora, né? A gente sempre fica buscando, como a gente aprendeu, a pílula mágica, ou isso ou aquilo, e enfim, e a questão está no simples, no óbvio, né? E aí, nas minhas práticas meditativas diárias, às vezes tem aquela distração, né? Meus pais estão em casa, minha cachorra late, passa não sei o quê, ou até mesmo um pensamento. E aí, trazer o amor, né? O acolhimento. Antigamente eu me distraía na meditação e aí eu falava, não, peraí, eu tenho que voltar. E aí eu voltava a me concentrar na minha respiração ou qualquer coisa do tipo. E aí, de uns tempos para cá, nesse trabalho de me autoacolher, essa conversa interna de não é nenhuma imposição, antigamente era uma imposição, não, volta, né? Para de pensar nisso e volta, né? A pensar, a prestar atenção na respiração, mas é o acolhimento de você simplesmente convidar, legal, ok, que você está pensando isso, olha, interessante, está ouvindo seu pai falar, mas te convido agora a voltar para sua respiração. E aí você percebe que o seu contato interno está sendo muito mais amoroso e que está sendo muito mais efetivo, né? Porque você começa a ter uma relação muito melhor com você mesmo, né? Então, é muito interessante isso, né? De orar e vigiar, mas sem castigar, né? Simplesmente se acolhe, se entende e se transmuta, né? Então, e se não der para transmutar nesse momento, tudo bem, mas já é uma observação, já é uma questão para você se trabalhar. E quando aparecer de É, novo, você se observa novamente de outra perspectiva, ou enfim. já vi, né? Eu tinha uma professora que ela dizia assim: ok, né? Se o ego surgiu novamente lá, né? Então, só deixa ele. Minha bateria tá falando que tá acabando. Só deixa. Ele apareceu, ok. Então, assim, não precisa de repressão nada. Tipo assim, ok, eu tô te vendo, né? Tô te vendo. Então, é mais ou menos essa pegada amorosa. Amores, esse menino tem só 21 anos e que 23. espírito! 23, mas que seja 2 anos a menos ou É. mais. Que espírito, gente, maravilhoso. E eu vou pedir para você se despedir, porque aqui é assim, acaba, né? Pá, Nossa, termina. que Muito incrível. rápido, né? Muito, nossa senhora. Muito rápido. Que massa. Eu vou dar uma recomendação, então, Tá. porque eu tô lendo Só um vou livro. ajeitar minha tomada aqui enquanto você vai. Peraí. Prontinho. Eu quero dar uma recomendação, porque eu estou lendo um livro, e esse livro tem me ajudado muito nesse processo de acolhimento, de observar as sombras e tudo mais, e justamente é um livro do Deepak Chopra com outros dois autores, e Sombra? chama O Efeito O efeito Sombra. sombra. É um livro pequenininho, curtinho, e, nossa, está sendo muito significativo para mim, assim, cada capítulo é um tapa na cara que você fala, uau, preciso observar melhor isso, né? Então, tem me ajudado muito nessa questão, me dando ferramentas para eu me conhecer cada vez mais. Então, enfim. E é isso, Eva, só tenho a agradecer. Fiquei muito feliz com o seu convite, de verdade. Ah, me fala se mobilizou alguma coisa em você.
Ou sabia disso, Então, assim? foi muito legal porque eu tava no movimento, e eu tô no movimento de querer fazer alguns vídeos, de poder, enfim, expor algumas ideias, algumas coisas que eu tenho aprendido. E aí você chamou meu pai, aí depois você chamou minha mãe, e aí eu vi que você tava chamando todo mundo do nosso núcleo, e eu falei, bom, eu não sei, mas daqui a pouco talvez ela me chame, né? E vai ser um prazer imenso, assim. Aí quando Que você veio falar comigo, bonitinho. eu fiquei super feliz, assim, foi um movimento muito legal. E hoje eu comecei a perceber assim, quando dava 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, aí você não parava de pensar nisso. Eu falei, olha só, né? Que engraçado a mente, né? Aí bate aquela ansiedade e você acolhe aquela ansiedade, né, para ela não te consumir, mas depois você solta. E aí você fala, calma, vai chegar o momento, né? E agora a gente já tá terminando, então é muito mágico. E aí fica lindo, né? Porque quando eu me rendo, por isso que eu gosto muito do campo. Estão perguntando se é filho do Valdemar. Não, ele é filho do Do Luiz Luiz e da Fernando. Desirê. Luiz Isso. Fernando e Desirê, eles estão aí. E o Valdemar também tem filhos lindos, mas não é esse Luiz. E então, e aí o que acontece quando a gente se entrega, né? Porque é esse mesmo processo do sabia disso, né? Eu me rendo a esse campo mórfico da constelação familiar, né? E aí acontece, eu não preciso ficar controlando, eu não preciso ficar, enfim, nada, né? Criando expectativa Sim, nenhuma. É só se entregar, né? E para mim, eu sabia disso, ele vem trazer um grande aprendizado para a vida, porque a vida é diferente disso, total, né? total. Que mágico. Então, para mim, é uma minimização. Aí eu vou viver 1 hora lá com a Eva, né? Depois eu posso aplicar na vida, porque não por Eva, mas para experimentar esse campo. Porque tem pessoas que vêm e falam, Eva, mas você não vai me mandar nenhuma pergunta? Por favor, eu não funciono assim, eu preciso que você me. Não, amor, aqui não tem. Respira. Exato, Mas exato. como assim? Eu não tenho nada para falar. Só respira, respira que na hora e depois acha linda, enfim, e supera, né? É. Então é essa beleza desse processo. Um amigo meu viu aqui no Instagram que eu postei, e aí ele falou, tá, mas vocês vão falar sobre o quê? E eu falei, cara, eu não tenho ideia. Né? Vai ser um bate-papo, vai ser como fluir, né? E eu acredito muito nessa questão do fluir, né? Você não direciona um rio, o rio simplesmente flui, né? É natural. E eu acho que essa é a E ele coisa é mais lindo gostosa. pelo fluir, né? A Exatamente. lindeza dele, a beleza está nesse fluir. E assim como nós. Então, quando você vem aqui e entrega esse presente do seu ser para nós, né? É maravilhoso, porque é riquíssimo. Olha o que você trouxe para nós, quanto aprendizado, né? Quanto conhecimento. Por isso que eu falei, gente, é um menino. Tudo bem que vocês consideram um adulto, né? Um homem adulto, mas assim, Sou um aprendiz de e adulto. lindo demais, é. Então, assim, querido, olha, muito amor daqui para você. Sabe que você amo Total. demais, né? Te admiro muito. Eu E foi um sinto isso reencontro com você nessa minha muito. existência. Muito. Eu tenho fixado no meu coração e na minha mente, assim, o primeiro dia que eu deitei na maca e você tava lá, na minha cabeça aqui na direita e falando coisas pra mim que acordou e mudou, assim, estalos na minha vida, assim, sabe? Eu sempre lembro de você com muito, muito carinho. Tô morrendo de saudades do nosso grupo, de você, do Caco e, enfim. Logo, logo estaremos juntos, abraçando todo mundo. Vai ser demais. E eu só tenho a Com agradecer, de verdade, certeza. de coração. É total recíproco e verdadeiro esse sentimento de admiração, de inspiração que você me traz por várias questões, e principalmente agora no atual momento, no presente, fazendo essas lives, podendo trazer a cor, né, para esse Instagram com as pessoas. Então, isso é fantástico. Muita gratidão. Hum.
Eu que agradeço e estou aqui honrando você, né, e todo o seu sistema, em nome do meu Cara, sistema, meu, do meu muita pai, da gratidão. minha mãe, todos que vieram antes de mim, porque eu sinto que são encontros curativos, né? E aí eu agradeço muito essa ressignificação na minha vida e na vida de quem eu encontro. Poder fazer de um outro jeito, sabe, Luiz? Sim, Talvez a gente sim. tenha se encontrado em outros momentos, né? Onde eu posso ter te machucado, posso ter, sei lá, enfim. E aqui a gente pode ressignificar, né? E dizer eu sinto muito a tudo como foi, mas eu te vejo, né? E hoje eu posso falar eu te amo e eu te honro. Total. É uma opção, né? A gente fazer o bem e transmutar isso, né? Então, é muito bonito. Muita gratidão mesmo. Eu honro a sua vida. Eu amo você. E muita Que gratidão mesmo lindo. por todo esse movimento, não só pelo movimento que você faz em mim, pelo que vibra em direção a mim, mas no que vibra em direção aos meus pais. Eu vejo como você auxilia eles, isso faz muito bem para mim. Muita gratidão. Lindo. E o mais importante é essa escolha, né, Luiz, que nós fazemos, todos nós aqui, quando você mostra esse livro da sombra, né? Que nós somos tudo isso, né? Se eu quiser agora sair daqui e cometer um crime, eu tenho um recurso interno para isso tranquilamente. Uhum. Assim como eu posso escolher estar aqui e promover cura, né? Enfim. Então são escolhas, literalmente, como você falou no início do vídeo. Sim. É, para finalizar, acho que a gente tem mais 4 minutos. Uma das coisas que fez muita diferença para mim é observar o óbvio e ter a escolha, né, disso. Mesmo que a escolha seja um pouco difícil, mas se você tem uma escolha interna, aquilo ali começa a se movimentar e começa a ir. Então, eu tenho uma escolha de ter uma vida mais saudável. Então, é uma escolha, né? E aí eu tô com vontade de comer alguma coisa que eu sei que aquilo ali não vai me trazer tantos benefícios, né? E aí eu tenho a escolha. É muito difícil, é muito tentador, mas é uma escolha, né? E quando a gente tem essa autorresponsabilidade, a gente consegue mudar e alcançar as coisas que a gente quer, né? Então, enfim, acho que a escolha, essa palavra é muito, muito boa. Por mais difícil que seja em algumas situações, mas a gente tem a escolha, né? De observar as coisas de um lado positivo, de encarar a vida de uma forma mais amorosa, de, enfim, buscar recursos para a gente se melhorar de várias maneiras. Enfim, e é isso. Que delícia. Ai, muito bom estar com você, querido. Igualmente, igualmente. Então, muito obrigada, tá? Gratidão. E vou te chamar mais vezes porque tem muita riqueza aí, né? E Com certeza, vai ser uma o honra. mundo aguarda tudo isso. Então tá bom, um beijo no seu coração, Obrigada. gratidão, e uma palavra que eu aprendi nos meus rituais é In Lakesh. In Lakesh é um termo em maia que significa eu sou o outro você. Então, In Lakesh. Em Lakesh. Lindo. Gratidão. Beijo a Um todos. beijo para você Muitíssimo e no Caps. obrigada. Então tá bom. Obrigada, amor. Para você, seus pais estão por aí também, né? Um beijão a Sim. todos, tá? Beijo, Beijo. obrigada.